Para quem ainda não me conhece, sou Mariana Esteves, sou terapeuta energética espiritual. Aqui eu te ajudo a ganhar consciência para poder ultrapassar os seus traumas e feridas emocionais. Hoje nós vamos falar sobre frequência emocional. Afinal, o que que é isso? Acho que muita gente ouve falar sobre isso com a lei da atração, né? Vamos vibrar alto. É comum, mas é mais profundo do que a gente imagina, tá? Então vamos desmistificar aí um pouquinho das coisas. A frequência emocional é a onda que a gente emana para cada emoção que a gente sente. Tudo que existe é energia, e toda energia possui uma frequência, uma informação. Ela é uma onda no campo. E cada frequência emocional tem uma onda diferente, que pode ser medida, inclusive, em hertz, como os hertz do rádio. Para a gente sintonizar uma, uma determinada frequência de rádio, né, a gente vai ali mudar os hertz. A nossa frequência emocional também serve para mudar a frequência da nossa vida, as coisas com as quais a gente se sintoniza na vida. Quanto mais densa a emoção, quanto mais dolorosa a emoção, menor é essa onda. Mas como que isso funciona? Vamos imaginar assim, o corpo mental, ele dá a informação, o nosso pensamento, ele dá a informação para falar assim, eu quero me sintonizar com essa coisa. Por exemplo, eu penso em uma ideia de uma cadeira. Então eu delimito a informação do que é isso que eu quero. A frequência emocional é o que vai dar preenchimento, que vai magnetizar essa informação, essa forma do que a gente quer, para atrair as coisas para a nossa vida. Só que isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Não é só com aquilo que a gente deseja, com a coisa mais simples, com com a prática que a gente tem tentado que muitas pessoas tentam fazer de: "Vou praticar a gratidão". É maravilhosa a gratidão, só que a gente precisa aprofundar mais, porque tem coisas que estão escondidinhas no nosso campo, com uma frequência muito densa, e isso também continua atraindo coisas para a nossa vida, né, que vem principalmente dos nossos traumas e das nossas feridas emocionais. No momento em que a gente tem um trauma, fica impregnado a informação muito específica, com uma emoção muito forte, e aquela emoção está carregada ali no nosso campo, emanando ondas e atraindo coisas para a nossa vida, para a nossa realidade, para a gente experimentar, para falar: "Olha, tem alguma coisa aqui que tem essa informação e que tem essa frequência". Quanto mais dolorosa, né, quanto mais densa a frequência, menos, menos coisas ela alcança. Por exemplo, de frequências baixas. Quando a nossa emoção está na vergonha, na culpa, na tristeza, no medo, por muito tempo, ela vai atrair, ela vai se sintonizar com frequências dessa mesma onda. Imagina, se você está tocando uma frequência de rádio, você não vai escutar outra música, a não ser a daquela frequência. Eu coloco aqui sintonizo na 98, eu estou sentindo a culpa, eu estou na frequência da culpa. Eu não vou escutar outra música, a não ser aquela que está tocando naquela frequência. Eu não vou me sintonizar com acontecimentos diferentes do que aquilo que eu estou vibrando. E por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas feridas emocionais, se a gente quer ampliar a nossa frequência, né, se a gente quer vibrar alto, além de praticar coisas positivas, além de fazer sua meditação, o caderno da gratidão, pedir, mentalizar, é muito importante o que você sente quando você mentaliza. Quando você pensa, quando você deseja algo, a emoção que está contida naquele momento, qual é? Isso faz toda a diferença. Porque se eu espero, se eu quero alguma coisa, eu desejo algo, mas o que eu estou sentindo não é coerente com aquilo que eu estou desejando, não vai manifestar aquilo que eu gostaria. Não tem jeito de tocar outra frequência. Mesmo que o pensamento, mas eu estou pensando só coisa boa, mas a minha emoção tá só aqui na tristeza, na angústia, na falta. Não vai ter jeito. Eu vou sintonizar só com coisas dessa mesma frequência. Tem um pesquisador que chama David Hawkins, que ele mapeou algumas frequências emocionais e até mesmo a quantidade de hertz, quanto é a vibração de cada frequência. Por exemplo,
Frequência como culpa vibra a 30 hertz. É uma onda muito curtinha, não vai sintonizar com muita coisa, ela não tem muito alcance na nossa vida. Agora, quando a gente está vibrando lá na alegria, expandido, a gente pode alcançar. Imagina um rádio que tem uma frequência muito ampla. Você pode estar lá do outro lado do país, que aquela frequência vai ser ouvida lá. Então, que você vai ter muito mais alcance. Se você está aqui com uma onda de rádio muito baixa, no máximo você vai se sintonizar com o que já está aqui, nessa ideia de onde a gente já conhece, né, desse conhecido que é pequenininho. Agora, tudo bem, Mariana, a frequência emocional influencia na minha realidade. Ela que está aí sintonizando, colocando na minha frequência o que eu estou vivenciando na minha vida. Como é que faz para melhorar isso? Além das práticas, meditação, trabalho, né, nesse sentido de mentalizar coisa boa, ser positivo, ser grato pelas coisas que te acontecem, a gente vai precisar limpar o que está no inconsciente, porque essa carga que está escondida no nosso inconsciente, quando a gente fala de um trauma, uma situação que eu vivi, que foi muito difícil e que eu não consegui processar tudo que eu vivenciei ali, ele está como um imã com aquela carga de dor muito profunda. Então, todo um poder de atração, todo um poder que você poderia estar numa frequência mais elevada, está contida em uma experiência, em uma memória do passado, como se a gente ficasse um pedaço do nosso poder ficasse agarrado naquela memória do passado. Então, a gente precisa ir lá para soltar essa carga, para que ela possa alcançar novas realidades, novas frequências. Assim, a gente não vibra só em uma coisa, a gente oscila entre todas as frequências, né? A gente tem momentos de alegria, tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que a gente está triste. Esse não é o problema. Oscilar não é o problema, tá? Quando a gente passa por uma situação que nos causa tristeza, eu sinto a tristeza, mas eu não me agarro, eu não crio uma crença, uma dor, uma coisa que prende aquela emoção aqui dentro de mim, ela só passa e isso, ok, processado não fica mais atraindo coisas nesse sentido, tá. Então, assim, não é que a gente não vai sentir, a gente vai sentir tem de tudo. É pra gente experimentar, a gente vai precisar conhecer as nossas raízes, para também conhecer as nossas asas, tá. Então, todas as emoções são válidas, a gente vai sentir tudo, porque tem um outro aspecto que é muito importante, senão a gente torna o que está muito na moda, né, torna a positividade algo tóxico. Não é que a gente não vá sentir as coisas, esse não é o problema. A emoção passar por nós faz parte da nossa vivência. O problema é quando a gente a pega, segura, mantém ela aqui, porque a gente não deu conta de olhar, de aceitar, de processar aquele momento, de entender todo o significado que aquele momento teve, aí fica guardadinho. O guardadinho a gente vai precisar ir lá, dar a limpadinha no porão do nosso inconsciente, para que isso não fique aí emanando essa frequência e atraindo coisas que a gente já não quer mais viver, porque normalmente são coisas muito dolorosas. Quando a gente está numa frequência muito expandida, é porque a gente não está guardando nada, a gente está só liberando, né? Você está só liberando ali a sua força, o seu poder, para conseguir se sintonizar com coisas cada vez mais amplas, mais possibilidades. Então, quando a gente fala do nosso campo emocional, revisitar, observar isso é importante. Por isso que saber quais são as nossas feridas emocionais vai dar aí um direcionamento para ver o que é que está escondido. Por muito tempo, isso é um véu na nossa vida. A gente fica pensando que ou eu estou fazendo de errado, ou é a culpa da situação, das pessoas lá fora. Não, mas o que eu estou sentindo? Como saber se a gente está vibrando nessa frequência mais alta? É só olhar como que está a sua vida de uma maneira geral. Como você tem se sentido a maior parte do tempo? Quais são os pensamentos que estão contidos a maior parte do tempo? Tem muita ansiedade? Tem muita mágoa? Tem muita tristeza? Tem muita raiva? A maior parte do tempo. É normal passar por todos, mas o que está acontecendo a maior parte do tempo é onde a gente vai perceber no que eu estou vibrando. Sempre vem situações muito difíceis e cada vez fica mais difícil lidar com as coisas que aparecem na minha vida. Então, talvez eu esteja numa frequência aí de mágoa, de raiva, de vergonha, de tristeza, de medo. E quanto mais a gente vibra no medo, mais situações que me geram medo vão aparecer na minha vida.
porque eu estou sintonizada nessa frequência emocional, nessa onda de rádio que vai me comunicar isso, que vai me comunicar medo. Então, assim, a gente vai pensar, quanto mais baixa a frequência, a gente pensa no a gente está desesperançoso, deprimido, aquela ideia da coisa mais trágica, que a vida é trágica. Como que faz para mudar essa frequência? Primeiro a gente vai precisar aprender a reconhecer o que está sentindo aqui dentro, tá. Então, por isso que eu repito aqui, e uma das coisas que eu me proponho a ajudar vocês é a entender, a ultrapassar trauma e ferida emocional. O trauma, ele retém a emoção. Imagina, um trauma é uma experiência muito difícil que a gente não deu conta de aceitar e vivenciar ela toda, porque ela foi tão forte que a gente precisou evitar aí naquele momento. Não tinha condições de processar toda aquela informação e toda aquela emoção naquele momento. Então a gente vai precisar voltar lá para fazer esse processamento, para aquilo não ficar reverberando no seu campo e atraindo coisas que a gente não quer. Trauma lá da infância ativa a nossa ferida emocional, aquela dor da nossa existência. E aí a gente começa a criar mecanismos para tentar não entrar em contato com essa dor. E a única coisa que vai realmente curar essa dor é a gente olhar para ela, é entender: "Nossa, tá aqui, eu tô sentindo isso. Deixa isso passar por mim". Eu dei um exemplo hoje nos stories de clonar a rede social, cair em algum golpe nesse sentido, isso pode ser um momento traumático. A gente não vai esquecer das nossas experiências, tá. Se eu lembro, se eu vou lá naquela memória, eu vejo o que aconteceu, eu lembro do que aconteceu e isso me gera desconforto, me gera medo, até hoje, ainda tem emoção acumulada nesse processo. Tem técnica que ajuda a gente a fazer isso, porque às vezes só pensar não resolve. Então é um processo de aprendizagem, a gente vai precisar ampliar a consciência do que é que está nos afetando. Eu não sei se você já tinha ouvido falar em trauma em ferida emocional, nesse sentido de como isso impacta. Agora eu quero trazer isso para a nossa realidade energética, porque quando a gente trata isso de um campo mais sutil, fica um pouquinho mais fácil. Tratar só no físico não não vai resolver o problema, porque está no campo emocional e está no campo mental. Exatamente, a gente precisa recomeçar. Eu postei uma frase hoje, do Rumi, que fala sobre isso: "Eu estou florescendo de onde um dia eu sangrei". A nossa ferida emocional, essa dor que a gente carrega mais profundo, em algum momento vai se tornar a nossa maior força. Imagina que você tem um acúmulo de dor em um lugar, então tem um aspecto nosso, do nosso campo, que está com tanta energia acumulada, né, assim, de dor densa, profunda, que quando a gente libera essa energia, a gente encontra muita força, tem muita força contida nesse lugar. Curar, olhar para esse aspecto e curar esse aspecto vai fazer a gente retomar mais energia, mais força de viver, reencontrar o sentido dentro de nós, tá. Então, assim, ignorar não vai resolver. Fingir que a gente não sente não adianta, mas também ficar aí preso nesse lugar não resolve, né, então tem que ter um outro caminho. A gente precisa fazer movimentos ao mesmo tempo, ampliar a sua consciência. Então tá, ó, o que que eu falo quando é ampliar a consciência? Se a gente sabe que o campo mental tem uma função, o campo emocional tem outra função, eu já ampliei um pouco da minha consciência. O meu pensamento e a minha emoção tá criando a minha realidade. Então o que eu sinto e o que eu penso tem importância. Não é para a gente ficar se sentindo culpado pelo que está acontecendo e nem tentando eh, controlar emoção. Emoção é feita para sentir, a gente direciona pensamento. Quando a emoção passa, isso não fica carregado. Se a gente passa por um momento, por exemplo, de uma crise de ansiedade e consegue não pensa assim, consegue direcionar os pensamentos com mais clareza, isso dá para fazer muito bem com os trabalhos de respiração, de meditação. Eu estou sentindo tudo, eu fico observando, né, com uma prática, é óbvio, se a gente precisa começar a praticar isso antes. Exatamente, a gente não é vítima da vida, a gente está aqui para aprender. As nossas experiências, elas servem para o aprendizado. Volto aí. Eh, a prática da meditação ajuda a gente a conseguir observar esse lugar de uma mais tranquilamente, mas a gente precisa começar a praticar quando você não está na crise, para quando chegar a crise, você já ter mais força para poder administrar esse momento.
deixar a emoção passar, porque não tem como a gente não sentir. Exatamente o fato da gente não querer sentir é o que gera a nossa ferida. Não quero lidar com isso, não quero olhar para isso. Então eu rejeito uma parte minha, eu abandono uma parte minha. E isso vai piorando ali no escondidinho. Mas, mesmo que esteja no escondido, tem uma frequência e está no meu campo e vai atrair coisas. Enquanto a gente não for lá e olhar, opa, espera aí, ó, talvez eu não tenha culpa do que aconteceu comigo, mas eu tenho responsabilidade no que eu vou fazer com isso. Não sei, não é minha culpa, mas se está na minha vida é minha responsabilidade. Tá? Assim, culpa, gente, não serve para nada. Só para manter a gente numa prisão mesmo. A culpa, ela é uma prisão mental. Que a gente acha que as coisas são diferentes, ou que a gente se julga, julga o outro por ter ou não ter consciência, não nos serve a um crescimento. A gente precisa mover desse lugar, começar a mudar um padrão de pensamento, porque aí também ajuda essa frequência e ampliando. Se eu não restrinjo, a frequência tende a ampliar. Então a gente vai precisar processar o que está registrado aí até hoje. Depois fica mais fácil. Quanto maior a liberação das memórias de dor do nosso sistema, dos corpos de dor que a gente carrega, mais poder a gente vai retomar para o aqui e agora, né? Mais força para criar uma vida diferente, para se sintonizar com situações diferentes, para fazer escolhas com mais clareza, ter mais possibilidade. Porque quanto mais fechadinho a gente está, menos possibilidade a gente vê. Na questão das frequências, a gente vai subir. A gente tem frequências, as frequências mais baixas são a da vergonha, da culpa, do medo. E aí a gente vai subindo. Quando a gente chega num ponto onde a gente encontra a coragem, esse ponto é o que vai virar a nossa chave. Por isso que eu trouxe no planejamento desses conteúdos que eu tenho feito com vocês, o direcionador deles é a carta coragem. É coragem para florescer, coragem para assumir a responsabilidade aí do que está acontecendo. Aí tá bom, talvez não seja culpa minha de tudo que aconteceu até aqui. Mas e agora? O que que eu vou fazer com isso? Eu tenho um monte de coisa aqui, um monte de acontecimento na minha vida. Se eu conseguir processar isso tudo, eu vou criar um ambiente propício para o meu crescimento, para o meu florescimento. Tá? Então, com as ferramentas necessárias, com a informação necessária, é possível, é mais fácil, né, a gente começar a quebrar essa casquinha, a olhar para essa dor, para falar assim: "Olha, então tá, você tá aqui, não te nego mais", é o primeiro ponto. Reconheço da onde eu tô, a sementinha que isso tem, esse o poder que isso tem aqui. O que que eu vou fazer com isso agora? É meu, vou começar a direcionar, tá, pra usar isso para um crescimento. E aí sim, começar a sintonizar com outras coisas. Como eu disse, a gente vai oscilar nas nossas frequências emocionais, tá? Não cria essa ilusão de positividade tóxica, não. Tudo é feito para sentir. O problema não é esse. O problema não é sentir. A gente não vai estar alegre o tempo inteiro. Senão começa a ter uma cobrança e aí a gente começa a se sentir culpado porque a gente não consegue corresponder essa ideia ilusória que a gente criou. Vamos lá, a gente já sabe os ingredientes necessários para a nossa criação. E toda vez que eu falo de cuidar de traumas e feridas, é porque isso tem uma frequência no seu campo, tem uma crença que está dando forma ao que você está manifestando na sua vida, atraindo as mesmas coisas, atraindo as mesmas dores, os mesmos problemas no trabalho, os mesmos problemas de relacionamento, essa tristeza, essa angústia profunda que fala assim: "Oi, volta aqui. Você sabia que a tristeza tem uma função?" A emoção, tristeza, ela tem uma função na nossa vida, que é de reavaliação. Quando a gente está triste, o nosso campo, nosso sistema está te chamando: "Oi, volta aqui para dentro". Quando a gente está triste, a gente tem a tendência a voltar mais para dentro, né. Volta aqui para dentro e olha o que tem aqui, mas a ideia é, se a gente fica só na tristeza, sem fazer o processamento daquilo, é ruim que aí a longo prazo a gente entra em depressão, né. Mas ela tem uma função. Quando essa tristeza vai se aprofundando, aí fala: "Olha, tem alguma coisa aqui que você não está vendo, olha para dentro, não é lá fora".
Por isso que a gente se fecha na tristeza. "Oh, deixa eu reavaliar, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui na minha vida que eu não dei conta de processar ainda?" Esse é o chamado, não entende? Tem um propósito, não é para ficar estagnado aí, mas serve, nos serve. Então, quando a gente fala de karma, é uma ideia de ação e reação. Um pensamento junto com uma emoção já é um movimento dentro do nosso campo, já é uma ação. Quando eu falo que pensamento, trauma, com uma emoção nesse sentido, criou um planetinha no nosso sistema, esse é um karma para nós, que vai ficar atraindo coisas até que eu aprenda com aquilo. Não é para ser tão ruim, porque eu acho que o karma tem uma conotação muito negativa. É um aprendizado. É só isso, isso não é o que você é, isso não é o que eu sou, né. As dores da nossa vida são um processo que a gente vai aprender através delas, sabe. Não é uma punição, é um aprendizado. Só que às vezes, a gente tem tanta dificuldade de errar, né, isso foi tão impregnado na nossa mente, e por isso que a gente tem que fazer esse processamento, né, que a gente não se dá a oportunidade de ser imperfeito, e nós somos. O ser humano é imperfeito, a gente está aqui aprendendo, imagina se tivesse perfeito. A gente está aqui para experimentar, ver o que funciona para cada um, só que falar assim: "Você não pode errar nunca, você tem que ser perfeito, porque se você não for perfeito, você não vai ser amado". Isso não é verdade, tá? Isso é uma ilusão que a gente criou, que foi criada tanto para nós quanto para as nossas gerações anteriores. Não tem culpas e culpados, como eu falei. Às vezes a gente tem a experiência na nossa vida, mas essas pessoas também tiveram essa mesma experiência, se não, quiçá piores. Então, assim, se permitir ser imperfeito, ser vulnerável, quando a gente fala da coragem para crescer, para florescer, é que a gente vai ser vulnerável, porque vamos passar por experiências que a gente não conhece, é por um desconhecido, isso dá medo. Então, é muito óbvio, é muito claro que no processo da aprendizagem a gente vai errar. Imagina, uma criança está aprendendo a andar, como é que você vai falar com ela: "Você não vai cair"? Vai cair. Se eu estou fazendo algo novo, como é que eu vou garantir que eu vou ser perfeita nesse algo novo? Se eu estou querendo crescer, não vou garantir. Eu posso ajustar, eu posso aprender com isso. Quanto menos apego a gente tem a ser perfeito, mais as coisas podem fluir e a gente aprender aí, na trajetória, tá. Então não é nada contra, karma não é uma punição, karma é um aprendizado. Põe isso na sua cabeça, repete aí quantas vezes você puder. "Nossa, isso aqui, essa situação tá difícil na minha vida, é para me punir". Não, o que que eu tô aprendendo? O que que tem aqui que eu não vi ainda? Que sentimento que isso me traz? Qual a emoção que isso ativa quando isso acontece na minha vida? Será que eu preciso me sentir assim sempre? Da onde vem essa emoção? A gente precisa encontrar as nossas raízes, né, quando a gente fala em florescimento, a gente vai enraizar também. Para crescer, para ir em direção à luz, eu também tenho que conhecer minha raiz, a minha profundeza, a minha dor mais profunda. Tem as 2 direções. Uma coisa não funciona sem a outra. Então todo bem, para a gente encontrar um equilíbrio, quando a gente fala de florescimento, é também encontrar um equilíbrio dentro de nós, onde a gente vai lá buscar no mais profundo do nosso ser algo para enraizar, para levar a gente lá para um lugar mais amplo. O que que eu preciso iluminar? Eu preciso trazer isso lá de baixo para trazer aqui para cima. A gente tem uma ideia de bem e de mal bem ruim. Luz e sombra nesse sentido da nossa vida, um influencia no outro, tá? Assim, o que a gente tem de dor é para ser iluminado, pode ser veículo de luz. O problema é que a gente fica lá só na dor e tem muito pouquinha luz lá dentro. A gente vai ampliar a luz para isso ficar mais equilibrado. Então, toda vez que eu tenho um desconhecido, algo doloroso, eu tenho um aprendizado, um ganho, se eu alimento esse lado de luz, tá. Se acontece uma coisa ruim, dolorosa, eu só alimento a tristeza, a mágoa, o rancor, vergonha, aí eu só alimento a luz, fica pequenininha lá dentro, contidinha, e não se expressa, só fica na dor. Agora, se a gente usa uma coisa para outra,
Se através da dor eu aprendo, se através da dor eu cresço, se através da experiência, né, eu consigo entender o meu poder, imagina se a gente tem o poder de transformar uma emoção em outra. A gente tem o poder de transmutar uma dor em cura. Assim como o nosso corpo tem esse poder, se a gente deixa ele trabalhar direitinho sozinho, sem nossa interferência, sem a interferência do nosso ego, ele se restabelece, ele gera saúde novamente. Você tem o resfriado, e a gente já sabe que o resfriado a gente não trata ele, né? Você faz ali, ameniza o sintoma, mas você não trata. O seu corpo se recupera. Nosso corpo tem informação para se recuperar. Na questão emocional, a gente também tem esse poder. É só porque a gente não está usando direitinho. Então, saber o que que é as suas ferramentas, o que está te atrapalhando, o que está te bloqueando de encontrar, de entrar em contato com essa luz dentro de você, é o caminho para transformar isso na sua cura, no seu crescimento, no seu florescimento, para encontrar o seu próprio caminho. David Hawkins, ele fala sobre cada uma das frequências emocionais, que é bem interessante. E o que que cada uma gera, qual que é o pensamento que cada uma manifesta em nós, tá? E o que que porque aí a gente passa a ter uma visão sobre a vida diferente de acordo com cada estado vibracional que a gente tá. Por exemplo, na vergonha a gente tem uma sensação de que a vida é uma humilhação, né, que o medo a gente fica ali, o medo e a ansiedade estão ali juntinho. Eu vou trazer sempre mais conteúdos nesse sentido aqui, tá? Para a gente ampliar a consciência em temas importantes para você entender como esse caminho do autoconhecimento pode te levar aí para a dominar, a ultrapassar as suas dores e feridas emocionais, para a gente aprender a conduzir tudo isso que está aqui dentro desse universo interno, tá? E para quem faz a inscrição, depois eu envio para vocês uma pesquisa. Se você responder a pesquisa rapidinho, 2 minutos, gente, 2 palitos. Você ganha um tratamento energético, tá? Um vídeo que você vai escutar para fazer uma limpeza energética. Para quando a gente está aí na dor, quando esse sentimento, essa ansiedade, essa crise vem muito forte, você está vendo que ela já está se aproximando, pode escutar esse essa limpeza energética que vai te auxiliar. Auxilia, limpa, mas a gente precisa tratar das coisas mais profundas também. Tá? Para a gente isso não voltar a acontecer, porque a gente está criando o tempo inteiro. Então, se eu vou lá e limpo, eu faço uma terapia, limpo, mas volto a criar, meu pensamento continua o mesmo, a minha emoção continua a mesma, aquilo volta a acontecer. Então, a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos. Ganhar consciência e fazer as limpezas, fazer os processos, né? A prática do dia a dia junto com o ganho de consciência. Tá bom? Então é isso, muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo, até segunda. Tchau!